Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem e que também que vocês estejam assistindo às aulas e estejam compreendendo o assunto, né? Até porque a disciplina de saúde mental é uma disciplina de estágio. A gente não sabe quando esse estágio vai ocorrer por conta da situação de pandemia, mas em algum momento ele vai ocorrer, tá? Porque assim, o interesse da gente não é só que vocês respondam o simulado e tirem uma nota boa. O interesse da gente, quanto professor, assim como da coordenação, é que vocês aprendam o assunto, o conteúdo, estejam aptos a agirem numa situação de estágio e principalmente na vida profissional de vocês, tá bom? Então assim, a aula de hoje vai ser sobre os transtornos de ansiedade e de humor, certo? Então assim, a ansiedade é um tema muito presente, muito pertinente na nossa realidade. Até porque é o transtorno psiquiátrico mais comum. E esse transtorno, ele vai produzir uma morbidade desordenada, o que faz com que as pessoas procurem o serviço de saúde e elas tenham o seu desempenho nas atividades laborais comprometida. Então, assim, a principal característica, né, transtorno de ansiedade, é a presença da ansiedade patológica, porque é normal a gente sentir ansiedade, só que a partir do momento que essa ansiedade ela começa a prejudicar o nosso cotidiano, as nossas atividades diárias, aí ela já passa a ser patológica. E assim, uma curiosidade é que a prevalência, né, é de 17,7% na população, sendo que as mulheres são mais acometidas do que os homens, porque nas mulheres a porcentagem é de 30,5% e nos homens já 19,2%. Ah, professora, mas por quê? Porque a mulher, de uma forma geral, ela passa por um turbilhão de emoções, né? Um turbilhão de preocupações, o que acaba culminando que ela possa apresentar mais quadros de ansiedade. Professora, a senhora falou que ansiedade é normal. Sim, ansiedade é normal. Todo mundo experimenta a sensação de apreensão diante de algo que está por vir, né? Geralmente a gente fica nervoso quando vai fazer uma prova, a gente fica ansioso quando a gente vai fazer uma entrevista de emprego, a gente fica ansioso quando a gente vai conhecer a sogra, né? A gente fica ansioso quando a gente vai fazer uma viagem que a gente aguardou muito por isso. E assim, essa ansiedade ela é acompanhada de sintomas involuntários, que são aqueles que a gente não pode controlar. No caso, quais são eles? A questão da taquicardia, que quando os batimentos cardíacos eles estão mais acelerados, a questão da diarreia, né? A questão da sudorese, você transpirar bastante. Então, assim, você ficar ansioso diante, você ficar apreensivo diante de algumas situações da sua vida é normal. Agora, quando essa ansiedade se torna exagerada e passa a afetar seu bem-estar, as funções sociais, aí ela já passa a ser uma ansiedade patológica e é necessário procurar lidar com esse problema. No slide eu coloquei a diferença entre ansiedade e medo, né? Porque assim, o medo é um sinal de alerta a uma ameaça conhecida, uma ameaça externa, né? Definida e sem conflitos. Você pode ter medo do escuro, você pode ter medo de lugares fechados, você pode ter medo de morrer, você pode ter medo de barata, de lagartixa. É uma coisa definida. Já a ansiedade, você tem medo de uma coisa que vai acontecer. É uma ameaça interna e conflituosa, tá? Então, assim, essa é a diferença entre medo e ansiedade. Professora, mas quais são as causas? O que é que faz a pessoa desenvolver um transtorno de ansiedade, tá? Então, assim, existem fatores psicológicos, né? São os mecanismos de defesa da própria pessoa. Existem os fatores ambientais, quando essa pessoa passa por trauma, passa por situações estressantes. As pessoas que passam por uma situação de sequestro, as pessoas que são vítimas de assalto, elas têm um motivo para vir a desenvolver aquela ansiedade. E os fatores biológicos. Nós temos neurotransmissores, a serotonina e o complexo gama, né? Que eles fazem diminuir os níveis de estresse. Se eles estiverem alterados, podem contribuir para o surgimento dos transtornos de ansiedade. Então, é a associação disso tudo que faz com que a pessoa venha a desenvolver o quadro de um transtorno de ansiedade, ok? Aí eu relacionei alguns
dos transtornos, tá? Então, assim, tem o transtorno do pânico, agorafobia, transtorno de pânico sem agorafobia, agorafobia sem história de transtorno de pânico, fobia específica, fobia social, o TOC, né, que é o transtorno obsessivo compulsivo, que é um dos mais comuns, o transtorno de estresse pós-traumático, que é o TPET também, que é bastante comum, o transtorno de estresse agudo, o transtorno de ansiedade generalizada, que é o TAG, né, ou TAG, algumas pessoas chamam, transtorno de ansiedade devido a uma condição médica geral, transtorno de ansiedade induzido por substâncias e o transtorno de ansiedade sem outras especificações, tá? Bora falar um pouquinho sobre o transtorno de pânico e a agorafobia. O transtorno de pânico, ele tem uma ocorrência espontânea e inesperada de ataque de pânico sem uma causa aparente. A agorafobia é o medo de ficar sozinho em lugares públicos, fechados e cheios, porque você tem medo de ter um novo ataque de pânico e não ter como escapar. No caso, uma pessoa normal, né? Não vou nem dizer uma pessoa normal. Uma pessoa sem transtorno de ansiedade, ela vai ao supermercado de boa, né? Se assusta com o preço do arroz, com o preço do óleo, com o preço da carne que está nas alturas, mas ela consegue adentrar, andar por esse supermercado. Mas a pessoa que tem agorafobia, ela não vai ter condições de ir nesse supermercado. Por quê? Porque ela tem medo de sofrer um ataque de pânico e não ter como escapar, não saber chegar até a saída, não saber como ela vai se comportar. Professora, quais são as características do transtorno de pânico, né? Então, assim, as características clínicas do transtorno de pânico, primeiro, ela vai ter uma ocorrência repentina. Você tá de boa e de repente você tem uma crise, tá? A ocorrência repentina, inesperada e de certa forma inexplicável, de crise de ansiedade aguda, marcada por medo e desespero, associada a sintomas físicos e emocionais aterrorizantes que atingem sua intensidade máxima em até 10 minutos. Esse ataque de pânico, ele pode acontecer várias vezes no mesmo dia ou demorar semanas ou meses para acontecer novamente. Já tive uma aluna na escola que ela tinha transtorno de pânico e às vezes ela estava aqui na sala, ela olhava para mim e eu já sabia que ela tinha que sair porque ela estava em crise e se ela ficasse na sala ia ser bem pior. Então ela saía da sala, ela procurava um local para ela ficar isolada, aí ela dava um tempo e que ela voltava para a sala de novo, porque ela dizia para mim, professora, a sensação que eu tenho é que eu vou morrer se eu ficar aqui dentro. Eu sinto um aperto no peito, uma dor tão grande que eu não consigo ficar. Como eu já tinha conhecimento, ela saía da sala e depois ela voltava quando eu sabia que ela estava bem, ela também sabia que estava bem. Então, assim, para que eu caracterize como transtorno de pânico, o paciente ele tem que apresentar pelo menos 4 dos seguintes sintomas. Ele pode apresentar todos, mas ele tem que apresentar pelo menos 4 dos seguintes sintomas para ser classificado, tá? A questão das palpitações ou taquicardia, a presença de sudorese, tremores ou abalos, a questão da sensação de falta de ar, sufocamento, você tem a sensação de que está apertando, oprimindo e você não consegue respirar, sensações de asfixias, dor ou desconforto torácico, né? Muitas vezes a pessoa pode chegar com essa queixa de dor, achar até que é um infarto e é a questão de uma crise de pânico, a náusea ou desconforto abdominal, a sensação de tontura, instabilidade, vertigem ou desmaio, a questão da desrealização ou despersonalização, o medo de perder o controle ou de enlouquecer, de morrer, a questão das parestesias, né, que são as dormências ou formigamento, e a questão dos calafrios, tá? Pelo menos 4 desses 12 o paciente tem que apresentar para ser caracterizado como transtorno de pânico. Professora, você falou do transtorno de pânico mais agorafobia, né? Então, assim, o paciente ele não faz a menor ideia de quando ou se a crise vai acontecer, o que gera um estado de tensão e ansiedade antecipatória. Ele vive todo o tempo apreensivo, ele vive com medo. E a agorafobia é um distúrbio da ansiedade marcado pelo temor de encontrar em espaços abertos com muita gente ou em lugares fechados, os quais o portador da síndrome não possa sair se tiver um ataque de pânico. A agorafobia é o medo do próprio medo. Você fica com medo de sofrer um novo ataque de pânico e não ter condição de sair daquele local, não ter condição de pedir ajuda. É a sensação de, até
coloquei no slide, né? A sensação de um torcedor dentro de um estádio lotado, que ele está em crise e ele não consegue sair. E vai ter um desespero no meio daquela multidão de pessoas. Aí, como eu falei para vocês, a gente vai falar um pouquinho da fobia social, tá? Então, assim, fobia é o medo excessivo de algum objeto, circunstância ou situações específicas. Eu, particularmente, eu tenho medo de ficar em locais fechados, né? A questão da claustrofobia. Eu não ando de elevador sozinha, eu não aceito que ninguém me tranque. Se eu me trancar, ótimo, mas outra pessoa me trancar, eu não aceito, porque eu tenho medo de ficar em locais fechados. Então, assim, tem um objeto específico. Do jeito que tem gente que tem medo de altura, tem gente que tem medo de andar de elevador, tem gente que tem fobia à escada rolante, tem gente que tem fobia de escuro, né? Mas existe aquele medo específico. Já a fobia social é quando essa pessoa tem um medo excessivo de sofrer humilhação ou embaraço em várias situações sociais. Quais são elas? Falar em público, né? Apresentar um seminário, por exemplo, apresentar um trabalho na feira de ciências, ir a uma festa, falar com alguém que intencione se relacionar, falar com o seu chefe imediato para pedir um aumento, para exigir uma posição na empresa, certo? Então, assim, quais são as características clínicas dos pacientes que sofrem de fobia social, né? Os pacientes com fobia social têm uma sensibilidade mais aguçada para se sentirem humilhados ou rejeitados, em contextos que incluam pessoas desconhecidas, pouco íntimas ou muito críticas do sexo oposto, né? Ou autoridades. Por trás disso existe o medo excessivo de ficarem embaraçados ou humilhados na frente dos outros. Nessas situações, a carga de ansiedade é extrema. Eu tive uma colega que ela formou-se comigo, ela já tinha formado em outro curso, ela já era formada em biologia, ela fez o curso inteiro de biologia sem apresentar nenhum trabalho. Se formou, não foi trabalhar como professora porque ela tinha medo de se apresentar, medo de dar aula, medo de falar em público. Fez o curso todo de enfermagem sem apresentar nenhum trabalho porque ela não tinha condições para fazer essa apresentação. No final, que a gente tem que fazer o TCC, apresentar o TCC, que é o trabalho de conclusão de curso, no dia ela faltou para que ela não fosse sorteada, era em dupla, e aí quem apresentou foi a pessoa que fazia dupla com ela, porque ela não tinha condições de fazer essa apresentação, tá? Então, assim, a pessoa, ela foge, ela evita situações que ela tinha que falar por conta desse medo, de se sentir humilhada, de se sentir rejeitada, de ter que fazer algum tipo de comunicação. E a gente vai falar um pouquinho sobre o TOC, né, que é o transtorno obsessivo compulsivo, que está relacionado a obsessões ou compulsões recorrentes, que ele é suficientemente grave para causar sofrimento notável. Então, assim, o que é a obsessão? A obsessão é um pensamento ou ideia ou sentimento recorrente. E a compulsão? A compulsão é um comportamento consciente, padronizado e recorrente. Eu coloquei no slide, né, como verificar, contar e evitar. Teve uma outra aluna aí da escola também, que ela me contou que ela sofre de toque. E aí, o que que ela faz? O que que acontece com ela? Ela me contou, né? Ela disse, professora, eu tenho a sensação de que vai acontecer algo de ruim com a minha família, com os meus entes queridos, e a minha compulsão é organizar as roupas. Ela disse para mim que separava as roupas por cores. Ela começava da mais clara para a mais escura. Ela tinha que dobrar todas as roupas e botar no guarda-roupa, empilhando, da mais clara até a mais escura, porque ela acha que quando ela faz isso, ela tem a sensação de que nada vai acontecer e tem a melhora da ansiedade que atormenta essa pessoa. Então, assim, as pessoas têm um pensamento de que algo vai acontecer, né? Esse pensamento fica ali atormentando e elas encontram a forma de extravasar, de colocar aquele pensamento para fora, é fazer algo assim, verificar, contar, evitar, tá? Então, assim, professora, e quais são os tipos de toque, né? Então, assim, os principais tipos, né? A questão da agressão, tem pessoas que se tornam agressivas, né?
E tem pessoas que fazem colecionismo. Tem gente que coleciona pedra, tem gente que coleciona, sei lá, coleciona revista, coleciona obras de arte, vai depender do bolso da pessoa, né? A questão da contaminação, a pessoa tem um medo extremo de se contaminar. A questão da dúvida, né? A pessoa fica apreensiva de que algo possa acontecer. A questão é, de achar que vai acontecer algo, que ela vai adoecer. Tudo isso está dentro do transtorno obsessivo compulsivo, tá certo? E assim, a pessoa que tem toque, assim como a pessoa que sofre de ansiedade, assim como a pessoa que sofre de fobia social, ela precisa de tratamento para que ela possa levar a vida o mais normal possível, ok? Aí eu falei também sobre o TEPET, né? O TEPET é o transtorno de estresse pós-traumático, que é um conjunto de sinais e sintomas físicos, psíquicos e emocionais em decorrência de o portador ter sido vítima ou testemunha de atos violentos ou de situações traumáticas, que em geral representam ameaça à sua vida ou à vida de terceiros, né? Professora, quais são essas situações, né? Aí como eu coloquei no slide, a questão da violência, a questão do assalto, tortura, terrorismo, acidentes, guerra, catástrofes naturais e outros. Então, assim, quando você passa por uma situação dessas relacionadas, né, pode ser que até durante um mês você fique apreensivo, você fique com medo. Mas depois de um mês, o que espera-se é que você leve uma vida normal. Só que nesse caso, as pessoas continuam sofrendo por conta daquela situação. Então, assim, quando elas se recordam do fato, elas revivem o episódio. É como se ela tivesse passando por aquilo novamente, com a mesma sensação de dor e sofrimento que o agente estressor provocou. É o que a gente chama de reviviscência, né? Que é os sintomas de ansiedade após reviver o trauma sofrido, tá? Então, assim, o TEPET, ele tem sinais e sintomas. E quais são eles, né? A questão da reexperiência traumáticas, que são os pensamentos recorrentes e intrusivos que remetem à lembrança do trauma. Flashback, né? Igual a novela, você fecha o olho, às vezes você nem precisa fechar o olho, você tá aqui de olho aberto e aí vem aquela lembrança do que aconteceu. Ou então até os pesadelos, quando a pessoa dorme e revive através do pesadelo aquela situação traumática. A questão do isolamento social, né? Esquiva o isolamento social, quando a pessoa foge de situações, contatos e atividades que possam reavivar as lembranças dolorosas ao trauma. Então, assim, quando a pessoa foi assaltada, ela vai evitar andar por uma rua escura, ela vai evitar andar pela mesma rua que aconteceu aquele assalto, por conta disso, para não reavivar as lembranças. E a hiperexcitabilidade psíquica e psicomotora, né? Que é a taquicardia, a questão da sudorese, a presença de tontura, dor de cabeça, distúrbios do sono, que é a dificuldade para dormir, ou então a pessoa dorme e ela acorda no meio da noite, de madrugada, ou ela pode até dormir, mas ela acorda mais cansada do que o que ela foi dormir, a dificuldade de concentração, irritabilidade e a hipervigilância. Aí a gente vai ficar por aqui a primeira etapa, tá? E a gente vai continuar a aula na segunda etapa para não ficar muito cansativo para vocês.